Ela me disse que gostaria de me enviar um cartão postal da próxima cidade para onde ela estava indo. Olá, sobrenaturais. Neste vídeo vamos trazer 4 relatos sinistros de caminhoneiros ao som de chuva, que vai te deixar de cabelo em pé. Então dá uma conferida se você já é inscrito do canal para não perder nenhum outros vídeos que formos postando aqui. Fique à vontade e vamos para o vídeo. Primeiro relato, uma noite de tensão. Esta é uma história estranha das minhas aventuras como motorista de caminhão. Eu trabalhei nessa profissão por muitos anos, até mudar para uma carreira diferente, que foi melhor e menos assustadora para mim. No entanto, guardo muitas lembranças dos meus anos na estrada. Uma vez, eu estava dirigindo há algum tempo e parei em um posto de caminhões. Estava muito movimentado e entrei no prédio. Lembro que acabei conversando com uma mulher que estava lá dentro. Acho que nós dois pedimos comida e estávamos esperando. Começamos com uma conversa simples e descobri que ela também era motorista de caminhão. Acabamos conversando sobre nossos trabalhos e depois comemos juntos. Nós nos conhecemos um pouco e fiquei feliz em fazer amizade com alguém que também era motorista de caminhão. Às vezes, ficava um pouco solitário na estrada e eu era solteiro na época, me sentia meio que solitário e resolvi dar corda para aquela situação. Lembro que a mulher me perguntou de onde eu era, e então ela disse que era de uma cidade próxima à minha. Eu morava perto de uma grande cidade e era uma área bastante populosa. Depois de conversarmos, acabei dando meu endereço a ela. Ela me disse que gostaria de me enviar um cartão postal da próxima cidade para onde ela estava indo. Nada parecia estranho no momento, porque estávamos tendo uma ótima conversa. Eu achei que estava me dando bem com ela. Finalmente chegou a hora de seguirmos caminhos separados, mas trocamos números de telefone também. Eu estava ansioso para talvez vê-la novamente quando voltasse para casa. Continuei dirigindo nos próximos dias, mas voltei para casa depois. Eu tive alguns dias de folga e tinha estado mandando mensagens para a mulher que conheci. Lembro que em uma noite, quando estava em casa, houve uma batida na porta quase à meia-noite. Eu morava sozinho em uma casa pequena no subúrbio da grande cidade que mencionei antes. Quando fui até a porta, decidi olhar pela janela primeiro. Eu não tinha ideia de quem estaria batendo na minha porta nessa hora. Me tremi todo, pois havia um cara muito sinistro de capuz preto parado lá. Eu não fazia ideia do que ele estava fazendo ali ou de quem ele era. Por causa disso, decidi não atender a porta, mas ele bateu novamente. Quando não respondi pela segunda vez, assisti pela janela enquanto ele contornava minha casa até a parte de trás. Agora eu estava realmente preocupado. Ele chegou até minha porta dos fundos e começou a bater nela. Logo depois, ouvi batidas em uma das janelas dos fundos da minha casa. Nesse ponto, eu estava na sala de estar, que ficava no centro da minha casa. Estava ficando preocupado que o cara estivesse tentando arrombar a porta, então dei alguns passos em direção à porta dos fundos e gritei que estava chamando a polícia. A princípio, isso não pareceu deter o homem. Ele não disse nada e permaneceu onde estava. Decidi então ligar para a polícia e foi exatamente o que fiz. Não consigo imaginar que ele tivesse boas intenções. Eu relatei à polícia exatamente o que estava acontecendo. Quando desliguei o telefone, o homem parecia estar no mesmo lugar. Cerca de 1 minuto depois, houve um estrondo de vidro vindo da parte de trás da minha casa. Quando isso aconteceu, entrei no meu quarto e fechei a porta, mas não ouvi mais barulhos depois disso. Não tinha certeza se o homem havia entrado na minha casa ou não. Após cerca de 10 minutos, ouvi a polícia na porta da frente. Saí do meu quarto com cuidado, mas não vi ninguém. Quando fui até a porta da frente, a polícia estava lá e entrou e procurou em minha casa. Eles viram que uma pedra grande tinha sido arremessada por uma das janelas dos fundos. O cara tinha ido embora, quem quer que ele fosse. Depois que isso aconteceu, o homem nunca voltou. Mas a coisa estranha é que a mulher com quem eu estava trocando mensagens também nunca mais me enviou mensagens. Tudo estava indo bem, mas ela parou de me mandar mensagens de repente. Tentei ligar para ela, mas a ligação não foi completada. Sinto que essas coisas estão conectadas, mas nunca descobri exatamente como ou por quê. Foi realmente estranho. Segundo o relato, quase sofri uma armadilha na estrada. Isso foi há muito tempo, mas ainda é a coisa mais arrepiante que aconteceu durante meu tempo como motorista de caminhão. Isso ocorreu algumas semanas atrás. Eu estava dirigindo meu próprio caminhão para o meu negócio.
É um caminhão grande e eu dirijo por toda a região em que moro para fazer entregas. Trabalho em diferentes horários do dia, às vezes até tarde da noite. Isso ocorreu em uma noite em que estava trabalhando até tarde. Eu estava voltando para a sede da minha empresa após um longo dia. O horário era por volta das 11 horas da noite, o que não é tão comum para mim, mas era um período movimentado. Eu ainda estava um pouco longe, em uma área mais rural, dirigindo por uma estrada tranquila. Minhas luzes do caminhão eram as únicas fontes de luz ao redor enquanto eu dirigia. De repente, percebi algo à beira da estrada à frente. Conforme me aproximava, percebi que era uma pessoa. Diminuí a velocidade e continuei dirigindo. Conforme me aproximava mais, pude ver claramente que era uma mulher parada à beira da estrada. Ela estava muito próxima da pista de condução, cerca de 2 metros da linha. Fiquei curioso para saber o que ela estava fazendo ali. Não estava ciente de nenhum estabelecimento comercial ou casas imediatamente nas proximidades. Também não vi nenhum carro parado na estrada que pudesse pertencer a ela. Como se tivesse quebrado ou algo assim. Isso era definitivamente estranho. Ela olhou para mim e começou a se aproximar. Caminhou até o lado do motorista e eu abaixei o vidro da janela. Perguntei se tudo estava bem, o que ela estava fazendo ali na beira da estrada. Ela disse que estava no carro com uma amiga e elas estavam discutindo. A amiga a obrigou a sair do carro e foi embora, deixando-a para trás. Ela também disse que havia deixado o telefone no carro da amiga e não sabia o que fazer. Em seguida, ela me pediu se eu poderia levá-la até a cidade mais próxima. Conheço muito bem a região, dirijo por aqui há anos e já estive em todas as cidades em um raio de cerca de 80 quilômetros. A cidade mais próxima estava a apenas 5 ou 10 minutos de distância. Era uma cidade pequena, com apenas alguns postos de gasolina, um supermercado e alguns restaurantes. Concordei em levá-la até lá. Disse a ela para entrar no banco do passageiro e começamos a dirigir. Perguntei onde ela morava e ela mencionou uma cidade que ficava na direção oposta. Achei isso um pouco estranho no início e perguntei se preferia que eu a deixasse lá, pois a distância seria a mesma, apenas na direção oposta. Ela disse que onde estávamos indo estava ótimo. Depois disso, paramos de conversar. Havia silêncio, apenas o rádio tocando baixinho. No entanto, ela começou a agir de forma estranha. Em pouco tempo começou a rir aleatoriamente, um riso quase sinistro. Eu quase perguntei o que estava acontecendo. De engraçado, mas decidi não fazê-lo. Pouco tempo depois ela começou a me encarar. Eu não olhei diretamente para ela e mantive meus olhos na estrada, mas pude sentir que ela estava me olhando, com a cabeça completamente virada em minha direção. Aquela situação durou um tempo desconfortável, e eu tentei quebrar o clima constrangedor, dizendo algo. Acho que comentei algo como: "A noite está agradável, não é mesmo?" Ela não disse nada, mas parou de me encarar. Foi então que percebi que ela estava olhando para baixo. Olhei de relance e vi que ela estava com um celular. Lembrei que ela havia dito que tinha deixado o telefone no carro da amiga. Quando olhei de relance, parecia que ela estava mandando mensagens para alguém. Pensei em dizer algo e cheguei perto disso, mas no fim das contas, decidi não fazer nada e continuei dirigindo. Quando estávamos a cerca de 1 minuto da cidade próxima, ela finalmente falou novamente. Ela disse que não queria mais que eu a levasse até a cidade. Disse que precisava que eu a levasse para um lugar um pouco mais distante. Perguntei curioso para onde exatamente. Ela levou um tempo para me responder e finalmente disse: "Não se preocupe com isso." Senti um pressentimento ruim sobre toda essa situação. Já havíamos chegado à primeira cidade, então parei em um posto de gasolina que ainda estava aberto. Parei o caminhão e disse que aquele era o fim da linha para ela. Ela ficou chateada no começo, mas acabou saindo do caminhão. Então parti dali e fui embora. Eu pude ver que ela estava usando um telefone e tenho certeza de que ela ficaria bem. Sinto que ela estava me fazendo dirigir até aquele lugar distante, como uma espécie de armadilha. Estou feliz por não ter caído. Terceiro relato. O mistério no caminhão. Eu era um motorista de caminhão por muitos anos. Isso aconteceu faz um tempo, mas nunca vou esquecer. Era só o meu primeiro ano no trabalho e eu estava dirigindo um caminhão de carga. Eu podia dormir na cabine do meu caminhão, o que eu costumava fazer bastante. Lembro de uma vez, depois de um dia longo de viagem, que cheguei a um lugar para dormir um pouco mais cedo do que o normal.
Não lembro exatamente em que estado ou cidade estava, mas não era perto de nenhuma cidade grande. Fui a um posto de caminhões um pouco afastado da estrada. Estava bem quieto quando cheguei, o que era estranho, porque a maioria dos postos de caminhões que eu tinha ido no passado sempre estava cheio. Havia apenas alguns caminhões lá, e eu achei fácil encontrar um lugar para estacionar à noite. Depois, entrei para pegar algo para comer e usar o banheiro. Quando voltei para o meu caminhão, comi e assisti à minha TV portátil por várias horas. Achei que ouvi o som de alguém andando do lado de fora do meu caminhão. Não sabia por que alguém estaria perto do meu caminhão, já que eu estava um pouco afastado, mas não me preocupou muito. Já estava ficando tarde, então sabia que deveria ir dormir em breve. Decidi voltar ao posto de caminhões para usar o banheiro novamente e dar uma olhada ao redor antes de dormir. Quando saí do meu caminhão, não vi ninguém por perto. Havia apenas mais alguns caminhões do que antes, mas nenhum deles estava muito perto do meu. Entrei no posto de caminhões e quando voltei, tudo estava igual. Voltei para dentro do meu caminhão e me preparei para dormir. Estava bastante cansado e adormeci rapidamente. Acordei em algum momento da noite e percebi que estava deitado de lado, de frente para a parte de trás do meu caminhão. A primeira coisa que notei foi que ouvi um barulho vindo de dentro do meu caminhão. Não podia acreditar, havia alguém lá dentro comigo. Teria que me virar para vê-los, mas não conseguia me obrigar a fazer isso. Continuei deitado, fingindo estar dormindo. Alguns minutos se passaram e as coisas ficaram silenciosas por um tempo. Mas então, ouvi os ruídos novamente. Virei lentamente a minha cabeça e olhei. Apenas consegui ver vagamente que havia alguém dentro do meu caminhão comigo. Eles não estavam de frente para mim, então não consegui identificar quem eram. Considerei dizer algo, mas decidi continuar fingindo que estava dormindo. Não tinha ideia de como essa pessoa reagiria se soubesse que eu estava acordado. Cada momento que passava era aterrorizante. Então ouvi-os levantarem-se, pude sentir que estavam se aproximando. Parecia que estavam bem em cima de mim, apenas a 1 metro de distância, em pé sobre minha cama. Eu permaneci imóvel, tentando parecer o máximo possível que estava dormindo. A pessoa ficou ali por pelo menos 1 minuto. Fiquei surpreso que não pudessem ouvir meu coração batendo forte no peito. Depois, pareceu que se afastaram de mim. Cerca de 1 minuto depois, ouvi uma das minhas portas se abrir e fechar, e tudo ficou em silêncio. Não me mexi por vários momentos, esperando que quem quer que estivesse dentro do meu caminhão já tivesse ido embora. Finalmente consegui me virar e olhar. Com certeza, não vi mais ninguém lá dentro. Levantei-me lentamente e olhei ao redor. Eles tinham realmente ido embora. Verifiquei as minhas portas e me certifiquei de que estavam trancadas. O estranho é que nenhuma das minhas janelas parecia estar quebrada também. Eu não tinha ideia de como a pessoa que invadiu o meu caminhão conseguiu entrar. Verifiquei minhas coisas e percebi que minha carteira tinha sido roubada. Alguns outros objetos também foram levados, incluindo o meu relógio. Fiquei frustrado, mas ao mesmo tempo feliz por estar bem. Deixei o meu caminhão e entrei no posto de caminhões. Liguei para a polícia e eles chegaram algum tempo depois, mas não puderam fazer muito. Descobriram, no entanto, que a fechadura da porta do meu lado do passageiro estava quebrada. Meu caminhão já era um pouco antigo na época. Depois desse incidente, continuei trabalhando como caminhoneiro por apenas mais 6 meses. Essa foi de longe a experiência mais assustadora que tive. Quarto relato, a parada misteriosa. Isso aconteceu não muito tempo depois de eu me tornar um motorista de caminhão. Trabalhei muitos dias e noites longas dirigindo por horas a fio. Uma vez, era muito tarde da noite e eu tinha dirigido o dia todo. Estava tão cansado e sabia que não conseguiria ir muito mais longe. Então, decidi fazer uma pausa e dormir algumas horas. Parei no acostamento da estrada e nem me preocupei em procurar um posto de caminhões ou algo assim, pois a área em que eu estava era bem tranquila. Eu iria dormir apenas por algumas horas. Eu nem vi outros carros ao longe enquanto o meu caminhão ficava parado no acostamento. Os arredores eram campos abertos e florestas em ambos os lados. Tranquei minhas portas e fui para a parte de trás do meu caminhão, onde tinha uma cama. Deitei e fechei os olhos. Em questão de segundos, eu estava dormindo. Essa sempre foi uma das melhores sensações, deitar e adormecer após um longo dia de condução. Só dormi por cerca de minutos
e acordei com som de batidas. Ainda estava escuro e as batidas vinham da área da minha porta do motorista. Quando ouvi isso pela primeira vez, pensei que devia ser um policial querendo saber se eu estava no caminhão ou se ia me dizer que não podia estacionar ali. Saí da cama e fui até a porta. Quando olhei pela janela, vi que não era um policial. Havia apenas um cara com um capuz e mal conseguia ver seu rosto. Ele estava olhando para cima e em seguida me viu. Depois disso, ele se afastou rapidamente. Achei isso meio estranho e abri a porta para ver para onde ele tinha ido. Mas quando olhei para fora, ele havia sumido. Não sabia para onde ele tinha ido, mas voltei para dentro do meu caminhão, tranquei a porta e tentei dormir mais um pouco. Ainda estava muito cansado e não tinha descansado o suficiente. Mais uma vez adormeci rapidamente. Dessa vez dormi por cerca de 1 hora, mas fui acordado novamente. Não sabia exatamente o que me acordou, pois não ouvi nenhuma batida ou algo assim. Fiquei deitado por alguns momentos e então fechei os olhos novamente para voltar a dormir. Mas assim que fiz isso, ouvi alguém tentando abrir a porta do passageiro do meu caminhão. De repente, não estava mais sonolento. Levantei-me e fui até a porta para olhar, mas não vi ninguém lá. Abri a porta e olhei ao redor, mas não vi nada. Agora, eu não sabia o que fazer. Deveria tentar dormir mais um pouco ou simplesmente sair dali. Estava pensando que provavelmente deveria apenas ir embora e comecei a me preparar para partir. Mas não mais do que 1 minuto depois, ouvi outro estrondo vindo da porta do lado do passageiro do meu caminhão. Era incrivelmente alto. Olhei naquela direção, mas não vi nada. Caminhei em direção à porta, mas antes que eu chegasse lá, as batidas pararam. Olhei pela janela, mas ainda não vi nada. Em seguida, abri a porta novamente e vi um cara correndo para dentro da floresta. Parecia ser o mesmo sujeito que tinha estado no meu caminhão antes. Depois disso, decidi sair dali. Não tenho ideia de quem era aquele cara ou por que ele estava mexendo comigo. Bom, se fosse você nessas situações, como agiria? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like e gratidão por estar aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.